Você tem lido a Bíblia? E você tem uma Bíblia? Eu fiquei pensando sobre esse valor que nós damos à Bíblia. Qual é o valor que você e eu, nós damos à palavra de Deus, à Bíblia? Quantos aqui já viram, assistiram o filme de Martinho Lutero? Eu recomendo. Um excelente filme. E Martinho Lutero, ele dentro de uma biblioteca, ele encontrou o livro que deu um novo rumo à sua vida, a Bíblia. E ele teve uma experiência. Em meio a uma tempestade, ele viu um raio cair bem perto dele, sem atingi-lo. Eu não sei se vocês já presenciaram uma situação assim, de raio. O pastor e eu, meu marido e eu, nós presenciamos isso. Nós morávamos em Santos, e como o pastor gosta de pescar, nós fomos a uma cidade próxima, chamada Mongaguá, porque lá tem a praia e sai uma ponte. Então, você anda bastante ali, e depois, à direita, também tem um braço nessa ponte. É como se fosse uma plataforma. Enfim, ali, todas as pessoas que gostam de pescar vão ter esse momento. E nós fomos um dia desses. Era um sábado. Quando era mais ou menos 15 horas, o tempo que estava bonito, ensolarado, começou a transformar-se. E rapidamente começou a ficar cinza o céu, nuvens começaram a aparecer, e todas as pessoas começaram rapidamente já a aprontar as suas coisas para ir embora. E nesse momento, nós já tínhamos atravessado a lateral dessa ponte e estávamos nos dirigindo ali à praia. E naquele momento, um raio muito forte e acabou atingindo uma moça. Aí nós vimos aquele desespero todo. E quando nós estávamos chegando, bem quando nós estávamos chegando, as pessoas que estavam a acompanhando pediram se poderiam levá-la ao hospital. Mas chegando ao hospital, aliás, aquilo é tão forte que quando eu olhei para trás no carro para ver a moça estava da cor branca que ela não estava mais assim. Do impacto que aquele raio tinha causado. Enfim, chegando lá no hospital, o médico a examinou, mas ele falou, foi fulminante. E essa mesma experiência teve o Martinho Lutero, como eu falei para vocês. E a partir daí, dessa experiência, esse livro, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tornou-se um verdadeiro tesouro para ele. Ele dedicava-se a jejuns, a vigílias, porque ele queria servir a Deus com todas as suas forças. E certa vez ele ficou gravemente enfermo, muito enfermo. E foi por meio da leitura da Bíblia que ele teve consciência de que seus erros e seus pecados o distanciavam de Deus. E era um rapaz jovem, 25 anos. Mas aos 25 anos, pessoas de todos os lugares desejavam ouvi-lo. Porque a sua experiência de fé tinha sido tão marcante. E ele pregava a verdadeira religião.
E a verdadeira religião é vida com Deus. E ele tinha também o reconhecimento de que sem o sustento de Deus, toda obra humana é impossível. E ele dizia assim: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Deixei a palavra de Deus agir. Então, louvado seja o Senhor por este exemplo que nós temos para ter como referência. E hoje no sermão nós vamos ter referências bíblicas apenas no Evangelho de João. Se você quiser, pode ter a sua palavra de Deus aí aberta com você, Evangelho de João, que é onde nós vamos ter os momentos de reflexão. E apenas um último verso no final, que vai ser do livro de Eclesiastes. Então, o tema do sermão é: para ser, é preciso crer. Para ser, é preciso crer. Então, antes de saber o que fazer, eu preciso ter certeza de que sei quem sou. O fazer, ele é consequência do ser. E ninguém faz melhor do que aquele que é. Não somos o que fazemos, mas o modo como nós fazemos as coisas diz muito a respeito de quem nós somos. Ser é melhor que ter. Isso já virou um chavão. Todo mundo sabe. Todo mundo diz. Mas talvez nem todos compreendam exatamente o que significa. Mas é difícil que, mesmo sem noção plena de sentido, alguém discorde disso, dessa afirmação. Então, assim, de modo como se apresenta, até porque, ao que parece, somente o ser pode ter, não é verdade? Isto é, não há posse sem pessoa. Então, a compreensão do ser é fundamental. Envolve a essência da nossa existência, bem como a consciência da nossa natureza, identidade e atributos. Somente o ser humano, ele pode empreender uma busca pela descoberta do seu próprio ser. E precisamente essa busca caracteriza-o como ser humano, como verdadeiramente humano. Contudo, saber quem somos não é simples. Por exemplo, nós normalmente, respondemos questões do tipo: quem é você? Com informações a respeito do que fazemos. Por exemplo, o Anderson, o pessoal pergunta para ele, vai dizer: sou empresário. O pessoal pergunta para o Alexandre vai dizer: sou engenheiro. Perguntam para a Samantha, ela vai dizer: sou fisioterapeuta. E aí nós vamos, a Priscila, sou psicóloga. E aí, essa é a forma como as pessoas vão colocando as coisas. Pergunta para a Maria: sou advogada. E aqui nós vamos descobrir que para ser é preciso crer. Acreditar, confiar e assumir certa identidade que não ocorre ao nosso pensamento por acaso, mas vem pela revelação
de nossa origem, condição e propósito. E tal desvelamento aplaca a angústia do coração, a angústia da alma, e encoraja o coração. Sabe por quê? Quem sabe quem é, sabe como deve viver. Agora, toda revelação importante e necessária, ela surpreende. E ela confronta a nossa visão da realidade. Agora, toda revelação relevante também pede decisão. Agora, nem toda decisão é sábia, mas toda decisão gera consequências. Agora vamos falar sobre Deus, o Senhor Deus, que é a revelação por excelência. Ele trata, ou nós vamos tratar aqui, da disposição de Deus como Criador para compartilhar com o ser humano, a sua criatura, as razões desta sua existência. Por que nós existimos? E as eternas, preste bem atenção nessa palavra, eternas implicações da sua vida espaço-temporal. Isso quer dizer o seguinte: as razões e as implicações exigem que ele mesmo, isso é, que o próprio Deus invada a história e comunique-se com aqueles que ele criou. De modo que eles possam ouvir a sua voz e compreender plenamente a sua mensagem. Nós lemos na Bíblia, nós lemos na palavra de Deus, os profetas vieram, e profetas já seriam ótimos. Mas alguém vir uma forma de encarnação é excelente. Então a gente olha para Jesus Cristo e ele é o segredo da descoberta do ser. Nele, aquele que disse: eu sou quem eu sou. Ele veio dizer: eu sou como um de vocês. Para ensinar a gente o que ele queria que nós fôssemos. Por isso que também ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você encontra esse versículo em João 7, 37 e 38. Então, vamos pensar dentro desse versículo, o que Deus quis nos dizer? O seu Criador o equipou com sede. E sede, se você for procurar no dicionário, diz assim: um indicador de fluido com nível baixo. Então, deixe o nível do seu fluido em um nível baixo e observe os sinais aparecerem. Por exemplo, todo mundo sabe quando a boca fica seca, a língua grossa. Agora vamos fazer uma analogia. Prive o seu corpo de fluidos e ele lhe dará o sinal. Nesta mesma analogia, prive a sua alma de água espiritual
e a sua alma lhe dirá também. Sabe o que a gente vê? Corações desidratados, porque corações desidratados mandam mensagens desesperadas. Temperamentos nervosos, preocupação, culpa, medo. Você acha que Deus quer que você viva assim? Sem esperanças? Sem sono? Muitas vezes, sem sono? Com irritabilidade? Com insegurança? Porque esses são sinais de sintomas de secura profunda. Trate a sua alma como você trata a sua sede. Encha o seu coração com um bom gole d'água. E onde é que você encontra água para a alma? Jesus deu a resposta. E Jesus disse mais ainda. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Mas ele disse mais coisas ainda. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum, terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. João 6, 35. Ele disse mais ainda. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Ele disse mais: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Lindo, não é? São palavras de Deus, que são palavras de vida. E nós temos fome e sede pela palavra de Deus. Você sabe por que há tantos livros de autoajuda nas livrarias? O povo está com fome da palavra de Deus. Um autor escreveu assim, Leonard Boff: todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Mas somente Deus quis ser menino. Isso é surpreendente. Isso é, na verdade, confrontador. Todas as marcas de uma revelação verdadeira, impossível de ser forjada. Então, a revelação de Jesus torna-se, assim, a nossa descoberta de identidade espiritual e a certeza de nossa filiação divina. A sua morte pelos nossos pecados fala-nos da redenção de nossa natureza e também das plenas possibilidades
de nossa existência como nova criação. A sua ressurreição abre-nos as portas do futuro e nos faz participantes da eternidade. Você sabia que você tem um endereço eterno fixo na sua mente? Eu gostaria que você abrisse comigo agora no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler no capítulo 3, o verso 11. Eclesiastes 3, 11. E, se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. Eu falei que você tem um endereço eterno fixo na sua mente. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Você pode tomar assento. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, lá no fundo, você sabe que ainda não está em casa. Lá em seu íntimo, o Espírito de Deus confirma com o seu espírito que você pertence a Ele. Por baixo das entranhas do seu coração, o Espírito de Deus sussurra: você é meu, você é minha. Eu a comprei com o meu sangue. O sangue precioso vertido ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus deu a sua vida por cada um de nós e por cada um que quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Louvado seja o Senhor. Amém.